amigos do Centro Espírita Allan Kardec, que desde a época da Mocidade Espírita conhecíamos de forma carinhosa como SEAC. Estamos aqui trazendo um estudo para todos, numa abordagem para reflexão sobre a obsessão na visão do Espiritismo. Espero que esse estudo com o PowerPoint auxilie no processo preventivo para todos nós nos protegermos, evitarmos um processo obsessivo em nossas vidas. Não temos nenhuma pretensão de ensinar a ninguém, mas é uma troca de ideias com o objetivo de capacitar as pessoas para melhor lidar com as suas dificuldades. Espero que os amigos gostem dessa nossa abordagem. Já tem algum tempo que eu venho tentando organizar um estudo que falasse sobre obsessão na visão do Espiritismo, mas de uma maneira bastante prática e objetiva. Então, nós vamos apresentar para os companheiros slides, e esses slides vão estar ligados diretamente aos pontos centrais que a doutrina espírita fala com relação à obsessão. Então, o primeiro slide que eu coloquei aí, que é a introdução, é o significado. O primeiro slide para vocês é o significado do que seja a obsessão na visão espírita. É o domínio que os espíritos com tendências negativas exercem sobre os indivíduos, muitas vezes por meio de pensamentos e emoções negativas. Essa influência pode manifestar-se de diversas formas, desde a simples sugestão de pensamentos ruins até a possessão. Agora, é interessante que vocês tenham em mente que quando se fala em obsessão, nós estamos falando num sentimento de desforra, vingança. É lógico que uma obsessão sutil, ela nem sempre é uma vingança. Ela pode ser uma influenciação. Mas quando nós atingirmos um processo de possessão, quando nós chegamos a um processo de subjugação, aí nós vamos encontrar por trás, nos bastidores da vida espiritual, tanto do encarnado como do desencarnado, uma trama que leva a um processo de vingança. Reparem na imagem do slide inicial. Vejam essa figura que tem aí. Um indivíduo, uma figura sombria, que com laços fluídicos prende como se fossem marionetes a pessoa. Vocês vejam a pessoa andando, a sombra da pessoa sendo projetada numa parede. E uma sombra de uma figura sombria que ela tem como se fossem rédeas que controlam o encarnado. Rédeas invisíveis, rédeas fluídicas negativas, que essa entidade em processo de desequilíbrio e perturbação, porque se encontra até numa condição disforme, a gente pode observar isso,
que a entidade que exerce a influência sobre o encarnado, ela se encontra deformada psiquicamente. É uma perturbação, uma influência que está exercendo. Então, isso é importante que a gente saiba, que um espírito de luz não vai exercer influência dessa natureza. Ele pode chegar e sugerir uma ideia. Como nós temos livre-arbítrio, a gente ouve se quiser, não é verdade? Mas no caso dos espíritos atrasados, vingadores, eles vão querer nos controlar como se fôssemos marionetes. Então, vamos passar para o segundo slide. Nesse segundo slide, nós vamos ter passar aqui. A obsessão, em termos espíritas, é uma influência negativa de espíritos sobre pessoas. Então, aquilo que eu falei, é uma influência negativa, podendo manifestar-se em 3 níveis diferentes: obsessão simples, fascinação e subjugação. Então, nós vimos aqui que o processo obsessivo, ele tem uma certa... existe uma trama. Essa trama, ela reflete um sentimento de vingança, de um em relação ao outro. Para poder ilustrar melhor essa explicação, nós pegamos aqui o texto de Sueli Caldas Schubert, do livro Obsessão e Desobsessão, que Sueli Caldas publicou por intermédio da FEB, que é uma pedra angular de estudo sobre processo de obsessão. Então, Sueli Caldas, e seu famoso livro Obsessão e Desobsessão, explica que a origem de um processo obsessivo pode ser tão antiga que já se perdeu na poeira do tempo. Quase sempre um processo obsessivo exprime uma vingança de um espírito. O tratamento desse processo de obsessão vai implicar em uma reforma íntima do enfermo, sua evangelização, já que os fatores que favorecem o adoecimento do encarnado estão atrelados à história espiritual do enfermo, que busca ajuda. Então, é interessante entender o seguinte: vejam bem, quando eu disse que a obsessão ela começa por uma simples sugestão, se o desencarnado consegue sugerir isso, é porque existe uma ligação mental entre um e o outro. E nessa ligação mental, o que acontece? O desencarnado, ele estabelece essa ligação mental por algum tipo de sentimento de vingança. Falando português, claro, vingança. Ele quer se vingar do encarnado por alguma coisa que o encarnado fez. E, dependendo dessa relação, dessa conexão entre eles, nós podemos ter uma evolução desse tipo de sugestão. A sugestão ela pode ser simples, uma obsessão simples, pode ser uma fascinação, chegando a uma subjugação. A subjugação, ela também é conhecida com o nome de possessão, porque o encarnado vai ficar totalmente refém do desencarnado. Por isso que na primeira figura que eu postei na página inicial, o desencarnado conduz o encarnado como se o encarnado fosse um marionete.
Ah, mas não existe livre-arbítrio? Existe. O desencarnado está indo contra as leis morais da vida? Está. Mas acontece que, nesse caso, o encarnado fez alguma coisa que estabeleceu entre ele e sua antiga vítima, que agora se apresenta como um algoz vingador, uma possibilidade de cobrança. E essa cobrança ela vai se dar através desse processo de influenciação, chegando às raias da possessão. Aí vocês podem até perguntar, puxa vida, mas por que que Deus permite isso? Permite para que tanto um quanto o outro aprenda. Só é possível um processo obsessivo de tamanha magnitude porque se estabeleceu entre aquele que cobra desencarnado e aquele que acaba tendo que pagar pelo sofrimento o encarnado, essa ligação, porque é uma trama muito forte de um passado muito distante. Então, é importante que a gente entenda se o processo obsessivo chegou a uma subjugação, a uma possessão, é porque existe entre eles uma trama muito grande de amor e ódio. Isso é importante que a gente entenda. Vamos passar para o próximo slide, por favor? Vamos ver, então, o caso da obsessão simples. O espírito obsessor se intromete na comunicação do mentor com o pensamento do indivíduo, causando desequilíbrios e perturbações nas comunicações com os espíritos superiores. O médium geralmente reconhece a presença do espírito e não se deixa enganar. Existe uma pesquisadora que já desencarnou, paulista, Marlene Freitas Nobre, que escreveu um livro muito interessante que eu vou, no final dessa exposição, sugeri-lo como leitura aos amigos, chamado A Obsessão e Suas Máscaras. E Marlene Freitas Nobres nos diz que todos nós sofremos uma obsessão simples. É impossível estarmos encarnados e não estarmos vivenciando uma obsessão simples. Eu diria que o ruído da influência dos desencarnados, todos nós sentimos em graus diferentes. É como se nós estivéssemos andando na rua. O barulho da rua, a perturbação, a buzina dos carros, todos nós vamos sentir. Então, como nós estamos encarnados, todos nós sofremos uma influência simples, um processo de obsessão simples, um processo de sugestão de pensamentos simples. Vamos sofrer tipo um ruído, tá? É aquela forma de pensamento que nos chega e que às vezes a gente para e pensa, meu Deus, por que eu estou pensando isso? Né? Você para diante de uma banca de jornal, está vendo as notícias e acaba se conectando àqueles pensamentos ruins. E aí você pensa assim, puxa vida, eu só estou lendo, eu não tenho nada contra ninguém, mas por que eu estou pensando dessa maneira? Porque nós nos conectamos uma vez que estamos encarnados. É o mesmo caso, você entra numa escola, você vai ao estádio de futebol, está todo mundo falando alto, fica aquela reverberação sonora. Digamos que o processo de obsessão simples, o processo de sugestão simples, é uma reverberação das formas de pensamento dos desencarnados que nos chegam. Que todos nós, na condição de encarnados, pelo nosso baixo padrão evolutivo, pelos nossos desequilíbrios, pelo nosso atraso de ordem moral, todos nós sentimos.
Agora, só vai surtir efeito dependendo da nossa sintonia e da nossa afinidade. Então, isso é muito importante. Eu posso sofrer uma sugestão de uma forma de pensamento simples, mas entra pelo ouvido, sai pelo outro. Aquilo me incomoda? Me incomoda. Mas, paciência, faz parte. Chega um determinado momento que faz parte andar na chuva e não querer se molhar, não é verdade? A gente às vezes sai tagaroando, aquela chuva fina, eu não vou abrir o guarda-chuva. Você não chega a ficar totalmente molhado, mas você pega alguns respingos. Então, essa seria uma ideia bem superficial. Continuando, então, vamos ao próximo slide, que é o segundo estágio do processo de obsessão, que é a fascinação. Na fascinação, a influência do espírito obsessor é mais profunda, criando ilusões e distorções de pensamento que levam o indivíduo a acreditar em ideias falsas. A pessoa fascinada não percebe que está sendo enganada e pode ser levada a agir de acordo com as falsas ideias do espírito. Eu falei aqui de nós irmos a um estádio. E aí nós estamos na arquibancada e a nossa torcida resolve ofender a torcida do time adversário. E a gente entra naquela onda, né? Nosso time vai jogar e nosso time está perdendo, ou está 0-0 e a gente não quer que vá para a prorrogação, então a gente faz aquela pressão e a gente se deixa levar pelaquela forma de pensamento que nos tira do sério. E a gente acha que aquilo é normal, sabe? E aí a gente começa a tomar as dores da nossa torcida, do nosso time, e vamos provocar o adversário. Nessa imagem desse slide, é um caso diferente, em que o obsessor, se vocês podem observar, nosso companheiro Ricardo, que está aqui controlando o computador e o PowerPoint, botou para vocês verem, que o obsessor se aproxima do indivíduo no bar e sugere a ele beber. Na verdade, o obsessor quer emanar os eflúvios do álcool que o encarnado exala quando bebe. Então, o encarnado alcoólatra é levado a beber por influência do obsessor. Esse tipo de fascinação é tão comum quanto a obsessão simples. Aí a gente fala assim, puxa vida, por quê? Porque nós nos acostumamos. Os obsessores, eles se prendem às nossas paixões, aos nossos arrastamentos. Eu estou dando um exemplo que é muito comum. As partidas de futebol, as torcidas de futebol, ou as nossas paixões pelos abusos ligados ao álcool, ao cigarro, à alimentação, ao sexo, muitas das vezes ao jogo. A fascinação, ela muitas das vezes ela ocorre nas nossas fraquezas de ordem moral. Então, os obsessores, eles vão se aproveitar das nossas dificuldades para nos assediarem e nos levarem a abusos, como eu falei aqui, como no slide que vocês estão vendo aí, no abuso do alcoolismo, poderia ser do tabagismo, do uso das drogas, da alimentação excessiva, do sexo e agora também de outras coisas como os acumuladores compulsivos, os compradores compulsivos,
Porque o processo obsessivo, ele se instala aonde nós temos mais dificuldades. Então, no caso do que nós falamos sobre obsessão simples, da sugestão, né? A simples sugestão do pensamento, que gera um burburinho no nosso ouvido. A influenciação que se aproveita das nossas fraquezas de ordem moral. Elas são muito comuns, que são confundidas em algumas vezes com os hábitos e os prazeres da vida do nosso dia a dia. Já vai ser diferente do próximo slide que a gente vai ver. Ricardo, pode passar aí. O próximo slide é o caso mais grave, que é da subjugação. É o nível mais grave, onde o espírito obsessor domina completamente a vontade do indivíduo, fazendo-o agir contra a sua própria vontade. A vítima se encontra sob o jugo do espírito, perdendo a autonomia e a liberdade. Em alguns casos, existem casos de médiums, vocês podem ver que nessa figura da subjugação, nós encontramos aí um espírito com uma figura trevosa, que envolve o indivíduo. Envolve ele de uma forma que ele não tem controle. Infelizmente, as pessoas que usam drogas pesadas acabam ficando subjugadas. E a gente tem visto nas grandes cidades pessoas agredindo até para roubar, fazendo coisas às vezes que você vê que aquilo não é algo normal, por um processo de subjugação. Ou seja, o desencarnado subjuga o encarnado para que ele leve aquela pessoa que ele está agredindo a uma situação constrangedora. Às vezes, o obsessor, ele se aproveita daquele espírito, aquele encarnado que já está numa condição de subjugação por uso de droga, para agredir alguém, ou para levá-lo a um quadro de totalmente, digamos, levá-lo a sarjeta, como a gente costumava dizer antigamente. Pessoas que estão vivendo à margem da sociedade. São encarnados extremamente comprometidos, que têm ao seu lado credores invisíveis que os levam a fazer coisas absurdas. E a gente vê isso nas ruas das grandes cidades. Ou até mesmo, como um fato que eu tive chance de presenciar, um obsessor pode usar um indivíduo desse que se encontra num quadro de subjugação para agredir alguém. Simplesmente nos agredir. Você pode sair da casa espírita, passando por uma rua principal dos bairros da cidade que a gente vive, e você ser abordado de uma forma totalmente inesperada por um morador de rua. Estou dando um exemplo, apenas um exemplo. Morador de rua que apresenta um quadro de uso de droga que está sendo manipulado por um obsessor para te assediar. A você ou a qualquer um que ele queira agredir por alguma razão. A gente tem visto muito isso, principalmente quando nós estudamos sobre processos obsessivos. E a gente sabe, não podemos reagir de forma agressiva, porque senão torna o quadro pior ainda do que já é. Nós temos que ter compaixão dessas pessoas, para que um dia, se nós estivermos passando por uma situação parecida, em qualquer grau, alguém tenha compaixão da gente. Esse é o sentimento que o Cristo pediu, que a gente tenha compaixão.
Se tiver que dizer não, diga não, de forma educada, porque dessa vida nós não vamos levar nada. O que nós temos aqui ficará aqui, mas não podemos devolver o mal com o mal. Nós temos que devolver a atitude negativa através de uma atitude positiva, vibrando sempre em prol do bem e usando esses acontecimentos como exemplos. E o que nós podemos fazer para evitar ou para remediar essas situações? É lógico que um caso de subjugação é muito difícil de ser resolvido e controlado. Uma casa espírita bem estruturada pode trabalhar num processo de desobsessão, mas um processo de obsessão simples ou até de uma fascinação no início, a gente pode tentar ajudar através de uma educação, levando o indivíduo a se evangelizar, buscando o quê? Um processo de desobsessão. Então vamos passar para o próximo slide, para iniciarmos o que nós chamaríamos de um trabalho com o objetivo de tentar conscientizar o enfermo de que ele deve se modificar. Então, vamos ver aqui. Na doutrina espírita, a desobsessão é um processo que visa libertar o indivíduo das influências dos espíritos obsessores, que podem causar perturbações em diversos níveis, físico, emocional, mental, espiritual. Com o passar do tempo, se a pessoa não se tratar, o desequilíbrio se torna mais grave. A desobsessão não é um ato repentino, mas sim um trabalho gradual, que exige tempo, paciência e perseverança, tanto do obsediado quanto dos espíritos que auxiliam o enfermo. Então é importante que a gente entenda o seguinte, que no plano material da casa espírita, os médiuns vão orientar o enfermo. E no plano espiritual, os trabalhadores do mundo invisível vão orientar o credor desencarnado. Então, é um trabalho feito em dois planos, no plano material e no plano espiritual. No plano material, a gente vai tentar convencer, a palavra é essa, o encarnado a participar das reuniões públicas, a tomar passe, beber água fluidificada, passar por uma fluidoterapia, frequentar o centro de forma assídua, estudar, ler, se interessar, fazer um curso, porque ele tem que reconhecer que ele é portador de um desequilíbrio. Não é um desequilíbrio orgânico apenas, é uma combinação de fatores, é um combo que, para chegar a um processo, digamos, de desobsessão, ou melhor, para chegar a um processo de subjugação, muita coisa aconteceu. Então, nós não vamos conseguir modificar esse processo de uma hora para outra. Nós temos que fazer um processo, digamos assim, modificando o quadro que se instalou. Então, é necessário que o enfermo, em primeiro lugar, como está escrito aí, reconheça que precisa de ajuda. É a primeira coisa que se faz necessário aquele que busca ajuda na casa espírita. Ele tem que reconhecer, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Mas não é aquela ajuda para contornar o problema, que tem pessoas que querem apenas que a ajuda remova o desconforto. Não, eu tenho dificuldades e eu preciso de ajuda. Primeira coisa. Segunda, precisa promover a sua reforma íntima.
tem que reconhecer que existe uma relação entre a sua perturbação e as suas formas de pensamento, a sua maneira de ser. A terceira coisa, ele tem que participar dos trabalhos da casa espírita, ele precisa se envolver com a casa espírita, ele precisa tomar passes, assistir palestras, mas não é uma coisa de curto prazo, não, porque é que nem, por exemplo, tem pessoas que quando começam a tomar um remédio, e sentem melhora, param de tomar. Não pode. Se o médico receitou que tem que tomar a cartela inteira e ele já está se sentindo melhor com o terceiro ou quarto comprimido, ele não pode parar de tomar. Ele tem que continuar seguindo aquela prescrição. Além de frequentar a casa espírita, ele tem que fazer prece, oração. Ele tem que entender a diferença em ele agradecer e pedir a Deus, nosso Pai, forças para que ele consiga superar toda a sua dificuldade. Acreditar no auxílio dos espíritos benfeitores, mas que o auxílio dos espíritos benfeitores não vai se dar de uma hora para outra, de uma forma mágica. É tudo um processo que ele terá que ter perseverança. A família, ela é importante, os amigos são importantes. Por quê? Porque eles vão dar o apoio para que ele possa se tratar, principalmente nos casos de subjugação e até de fascinação. No caso da obsessão simples, é uma coisa mais tranquila, mas no caso da fascinação e da subjugação, os amigos e a família são fundamentais no tratamento. E, em último lugar, o indivíduo precisa de ajuda médica. Nós não somos médicos, não somos especialistas, nós estamos oferecendo um tratamento holístico. Tratamento holístico e o espiritual complementar, para que a pessoa possa, frequentando a casa espírita, tomando passe, orando, promovendo a sua reforma íntima, através de uma laboterapia em prol do bem, procurando se envolver na casa espírita, fazendo curso, mas também fazendo uma terapia e, em alguns casos, procurando um psiquiatra. É necessário, porque no caso, por exemplo, de uma subjugação, provavelmente o indivíduo ele terá que tomar remédios psiquiátricos por um tempo, pelo menos. Eu estou comentando isso pelo que eu já ouvi, mas deve fazer terapia? Claro que deve fazer terapia. Porque o terapeuta vai ajudá-lo a tomar consciência que o que se passa com ele não é uma coisa normal. Porque o indivíduo começa a se acostumar com aquele quadro de desequilíbrio como se fosse uma coisa normal. E não é normal. A gente se acostuma com o ruim como se fosse bom. Mas não é bom, não. E aí, quando nós vamos tomando consciência, a gente vai despertando. A nossa reforma íntima, ela é fundamental, mas ela não se dá num passe de mágica. A gente precisa trabalhar a nossa reforma íntima. Vamos ver, então, cada um desses 7 itens que eu coloquei aqui para vocês. Vamos tentar entender de forma rápida o que é cada item desse. O primeiro aí, reconhecimento e busca por ajuda. Como é que eu vou reconhecer e buscar ajuda? No momento em que eu noto que tem alguma coisa que está errada, eu procuro o atendimento fraterno da casa espírita e o aconselhamento. Reparem, atendimento fraterno. Eu tenho que expor o que está acontecendo comigo para alguém que na casa espírita geralmente tem médiuns, pessoas com muita experiência, que vão ouvir a pessoa que está passando pelo problema
e vão sugerir. É apenas uma sugestão. Essas pessoas não são médicas, não são especialistas, são trabalhadores da casa espírita com experiência para perceber, fazer uma anamnese, um diagnóstico superficial. Será que o problema dele é um problema espiritual? Ele está muito nervoso? E vão sugerir a ele alguma coisa, para que, dentro desse passo a passo, possa ter um instrumento de medida para se avaliar se é um caso grave, se é um caso mediano, se é um caso leve. Porque os médiuns que fazem o atendimento fraterno, pela fala do enfermo, pela história, por todo um quadro, eles vão perceber gradualmente a situação em que a pessoa necessitada se encontra. Então, esse é o primeiro passo. Vamos ao segundo passo da nossa orientação. Reforma íntima, que é o item 2. A reforma íntima deve ser considerada como melhoria de nós mesmos e não a anulação de uma parte de nós, considerada ruim. Uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Reforma íntima é transformação e não apenas uma mudança, porque às vezes o português é uma língua que ela dá duplo sentido a certas palavras. Às vezes se fala reforma íntima é mudar, não é mudar. Reforma íntima é transformar. Se eu mudo vocês estão olhando aqui atrás e tem uma estante. Eu mudo um livro de lugar. Eu não estou fazendo uma transformação. Eu estou fazendo uma mudança. Então, se eu me mudo de endereço, eu estou fazendo uma mudança, mas a reforma íntima é uma transformação interior. Eu tenho que deixar velhos hábitos, velhos sentimentos para trás e começar a adquirir, adotar novos sentimentos, uma nova maneira de pensar, por conta do quê? Porque o homem velho que eu ainda trago comigo, ele é um homem doente, desequilibrado, ele que me leva ao sofrimento. Então eu tenho que passar por um processo de transformação. Na imagem do slide que tem sobre reforma íntima, Ricardo, aumenta aí, para eles verem. Tem uma pessoa com um martelo e uma talhadeira burilando a si mesma, ou seja, está se lapidando. O processo de burilamento, ele dói, porque a pessoa vai modificando a sua estrutura. É o caso da borboleta que se transforma, da larva que se transforma em uma borboleta. Então, para que a larva possa que a borboleta possa surgir, a larva tem que deixar de existir. Então, ela se fecha no casulo e ela se transforma em um outro ser diferente. Quando a gente muda de lugar, a gente não está se transformando, nós estamos apenas mudando o endereço da onde aquilo se encontrava, ou nós nos encontrávamos. É importante que a gente pense nisso. Vamos a terceira sugestão para vocês. Trabalhos na casa espírita, o tratamento de aplicação de passe, atendimento social. É importante passarmos por esses procedimentos, porque através do atendimento social, que também funciona às vezes como acolhimento fraterno, como nós vimos aqui, atendimento fraterno,
o atendimento social pode ajudar o indivíduo a, dentro da casa espírita, encontrar uma frente de trabalho. E o trabalho de aplicação de passe ajuda numa harmonização dos centros de força. Vejam bem, harmonização dos centros de força para que a pessoa possa estar mais equilibrada. Estando mais equilibrada, ela pode lidar melhor com as decisões que ela venha a tomar. Tudo isso é um processo, vocês vejam, para que a pessoa consiga reencontrar o equilíbrio, fugindo aquele tipo de sugestão de pensamento que nós falamos aqui. As sugestões de pensamento que podem variar em uma sugestão simples, uma fascinação e uma subjugação. Passando para o próximo passo, tá? Que é o quarto item, que a Casa Espírita orienta: o exercício da prece e oração. E para ficar mais prático, eu procurei diferenciar prece e oração. Em geral, fazer uma prece e orar são termos usados de forma intercambiável para se referir a comunicar-se, que se refere, para se referir a comunicar-se com o divino. Porque o português, ele, infelizmente, ele tem essa tendência, a palavra, vamos orar, vamos fazer uma prece, é como se fosse a mesma coisa, mas há uma pequena diferença. Eu fui pesquisar. A oração, em muitos contextos, é uma comunicação direta com Deus ou com uma entidade superior. Eu vou elevar o meu pensamento para agradecer a Deus. Eu estou fazendo uma oração. Eu mesmo não sabia. Agora, quando eu faço uma prece, envolve uma expressão de gratidão, a busca por ajuda, orientação ou a louvação de um ser superior. Na nossa língua, acaba ficando tudo como uma coisa só. Um é o adjetivo do outro. Mas é importante que, independente de nós pedirmos, elevarmos o pensamento pedindo, nós temos que elevar o pensamento agradecendo. Temos que agradecer a Deus, solicitando forças para superar as nossas más tendências e más inclinações, porque são elas a brecha para que os nossos antigos desafetos se aproximem e se liguem a nós pela força do pensamento, pela afinidade da força do pensamento, e que acabam contribuindo para a influenciação, como nós vimos aqui, né? A sugestão de pensamentos simples e de fascinação. Agora, dependendo do grau de comprometimento nosso com essa entidade desencarnada, nós podemos chegar à subjugação. Subjugação, e quando não, como nós vimos aqui, um quadro mais grave, um quadro muito mais grave. Por quê? Porque nós, infelizmente, fizemos o que não deveríamos fazer. Então, a possessão e a subjugação se assemelham muito. Se assemelham muito por conta da questão em que estamos vivendo. Dando continuação, então, né? Estava acertando aqui para vocês do celular. Então, a prece e a oração, ela é fundamental. Continuando o quinto item, Ricardo, o auxílio de espíritos benfeitores. Na prece, nós vamos rogar pela ajuda dos espíritos superiores. E isso pode se dar em diversos momentos.
quando crianças, pedimos ao anjo da guarda que o anjo da guarda possa nos orientar, que o anjo da guarda possa proteger-nos. Na condição infantil, a gente não pensa em mentor espiritual, a gente pensa em anjo da guarda. Num determinado momento, nós pensamos nos espíritos amigos e simpáticos, que estão ligados a nós por afinidades. Embora a palavra afinidade é uma coisa muito relativa. Por quê? Porque, infelizmente, nós podemos nos afinar com espíritos amigos e simpáticos, mas que vibram uma vibração pesada. E é por isso que existem os processos obsessivos, né? E na casa espírita nós vamos em prece elevar o pensamento aos nossos mentores espirituais, para que eles, vocês podem ver aí na figura, que se apresentam, isso de uma das obras de André Luiz, aonde as pessoas estão numa casa espírita realizando um trabalho mediúnico. Então, aqui nós temos o auxílio dos espíritos benfeitores em 3 momentos, protegendo as crianças para que não aconteça um problema grave no dia a dia, até brincando na rua, em algum lugar. Quando nós oramos, estando em algum lugar, por um momento de aflição, pedindo ajuda aos espíritos amigos e simpáticos. E nas casas espíritas, levando o nosso pensamento em prece nas reuniões públicas ou nas reuniões fechadas de trabalho, geralmente de desobsessão, para que os mentores nos auxiliem, para que a gente socorra aos necessitados. Então, existem níveis de ajuda dos mentores, de acordo com o momento, o local e a situação em que nós nos encontramos. A importância, próximo slide, Ricardo, a importância da família e dos amigos. É fundamental a importância, porque a união, o companheirismo, a fraternidade, é com os amigos que nós desabafamos, é com os companheiros que nós trocamos ideias, é com aqueles que nos querem bem que nós compartilhamos os bons momentos da vida. E, às vezes, na casa espírita, nós encontramos companheiros que são verdadeiros irmãos de caminhada espiritual, que vão nos dar o braço, as mãos, e nós vamos caminhar juntos e vamos aprender juntos. É importante, é tão importante quanto a família são os amigos, principalmente quando estamos unidos no mesmo ideal. É a corrente do bem, a corrente dos amigos que se unem em prol do bem do próximo. Vejam como isso é fundamental. São os amigos que nos estendem a mão, nos levantando no momento de sofrimento e de dificuldade. A gente não pode esquecer disso. A importância da família, a importância da união, aqueles que estão sozinhos, aqueles abandonados, aqueles que se encontram numa condição, às vezes, de subjugação ou de possessão, às vezes nas ruas, como morador de rua, drogados, ou internados, às vezes, em sanatórios, que ainda existem, são pessoas que estão totalmente desligadas de tudo. São processos complicadíssimos de serem resolvidos, que às vezes levam 2 ou 3 encarnações. E isso comentado por Emmanuel e por André Luiz a Chico Xavier. Continuando, vamos lá. A 7ª e a última orientação. Auxílio médico-psicológico. Aquilo que eu falei.
independente do tratamento holístico e espiritual de passes magnéticos nas casas espíritas e fluidoterapia, a pessoa enferma deve procurar e manter uma ajuda médica com psiquiatras, assim como realizar uma terapia regular com psicólogos. Vejam bem, nós não vamos trocar um tratamento pelo outro, não, os tratamentos são complementares, são tratamentos transversais. O indivíduo que se trata com psiquiatra e com psicólogo, ele pode perfeitamente buscar ajuda na casa espírita, expor o que ele está vivendo e pedir ajuda na casa espírita com o que eu posso fazer, independente do tratamento com o psicólogo, independente do tratamento com o psiquiatra, o que eu posso fazer para me melhorar? Aí nós vamos dar as sugestões de estudar, fazer prece, passar por trabalhos de passe, promover a reforma íntima, passar pelo atendimento fraterno, fazer um trabalho social, assistencial, para ajudar outras pessoas, se tornar o médium da casa. Tudo isso são elementos, ou são tratamentos, propostas transversais para que a pessoa possa ir se melhorando, ir se capacitando. Vejam, são sugestões, nós não somos especialistas. O que nós estamos sugerindo é para que as pessoas possam complementar uma coisa com outra, de maneira que elas possam se sentirem melhores, se assim desejarem. É apenas um mero convite. Um mero convite. E para que a gente possa ir terminando esse nosso singelo encontro de sugestões, nós vamos para a conclusão. E aí depois eu vou sugerir alguns livros, se os amigos desejarem darem uma leitura. Então, a nossa conclusão. Vamos lá, Ricardo, abrindo aí. O processo de desobsessão e reforma íntima é um movimento muito individual do indivíduo. Alguns promovem essa transformação mais rápida e outros mais devagar. Isso reflete a nossa individualidade evolutiva e diversidade enquanto espíritos imortais. Existem várias ferramentas e recursos que podemos usar para promover nossa melhora individual. Porém, isso vai depender muito de cada um de nós. Não existe regra nem fórmula mágica. É o movimento íntimo de cada um. Então, vocês vejam que cada um, no seu tempo, o conhecimento dos elementos que favoreceram o processo obsessivo são fundamentais para iniciar uma transformação. Nossas velhas crenças precisam passar por uma profunda mudança. Precisamos amadurecer moralmente e compreender que a natureza não dá saltos. Precisamos ressignificar nossas vidas e nossa existência. É importante que a gente entenda. Cada caso é um caso diferente. Cada indivíduo é uma história diferente. Cada tratamento acontece dentro de um tempo diferente. Nós temos que respeitar o tempo do outro. Mas isso não impede que a gente não dê uma sugestão. Isso que eu estou sugerindo aos amigos é apenas uma sugestão, para que a pessoa possa encontrar a sua melhora através de um complemento, um complemento à sua transformação pessoal. As sugestões de leitura para todos. Do livro Desobsessão, de Chico Xavier e Valdo Vieira. O livro de Sueli Caldas, Obsessão e Desobsessão, tudo da FEB.
Marlene Freitas Nobre, que eu falei, A Obsessão e Suas Máscaras, da editora Fé. E um bem recente, de 2022, de Rogério Miguel, que é Obsessão em 100 Respostas, da editora O Clarim. Tá? Então, Chico Xavier e Valdo Vieira, Desobsessão. Sueli Caldas Schubert, esse livro é famoso, Obsessão e Desobsessão. É um livro famoso da FEB. Marlene Freitas Nobre, A Obsessão e Suas Máscaras. E 100 perguntas que Rogério Miguel selecionou, um companheiro nosso, amigo, de propostas de nós pararmos para pensar e entender por que ocorre um processo de obsessão e como nós podemos tratar, da editora O Clarim. Isso é importante que a gente pare, que a gente pense, que a gente possa refletir. E a gente deixa aqui uma observação como uma mensagem nossa no final. Nunca abandone o tratamento médico. As orientações oferecidas pela doutrina espírita têm a finalidade de ser um tratamento complementar e ampliar seus conhecimentos. E dessa forma, nós vamos finalizando. O próximo slide é o fim desse nosso encontro singelo, passando para vocês aquilo que está ao nosso alcance de entendimento, de estudo, de reflexão. Eu convido a vocês, aqueles que nos escutam nesse momento, nos dois planos da vida, independente do dia, independente da hora, a elevarmos o pensamento a Deus, nosso Pai, para agradecermos esse encontro amigo, essa confraternização de paz, numa singela prece que a gente pode fazer, dizendo o seguinte: Deus Pai amado, somos espíritos comprometidos que aqui nos encontramos tentando aprender um pouquinho mais para a nossa evolução. Que o estudo, que a reflexão venha a nos auxiliar a lidarmos melhor com as nossas dificuldades. Que a paz do Cristo permaneça no nosso coração por hoje, agora e por todo sempre. Desejamos a todos os amigos muita paz. Que Jesus nos abençoe a todos e até um próximo encontro, onde vamos ter a oportunidade de trazer mais uma historinha, mais um PowerPoint e bater um papo com todos os companheiros que assim o desejarem. Lembrando todos que não somos especialistas, somos apenas curiosos, que estudamos e trocamos ideia, oferecendo uma singela sugestão para que as pessoas possam refletir, porque a nossa intenção é que as pessoas possam se melhorar e se sentirem em bem com elas mesmas. Tudo de bom, um grande abraço fraterno.